concurso de agentes e agora nós estamos vendo o concurso de crimes. O concurso de crimes, ele vai acontecer quando, obviamente, existe mais de um crime acontece, né? Ou seja, a pessoa não foi lá e praticou um roubo e foi embora. Não, foram mais de um crime que aconteceu. Seja através de uma única conduta, seja através de condutas diversas. O concurso de crimes, ele está nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. E aí nós temos 3 espécies de concurso de crimes. O concurso material, o concurso formal e o crime continuado. O concurso formal e o concurso formal e o crime continuado, eles foram criações para beneficiar os réus. Ou seja, o que é que acontece? Antigamente, quando se cometia 3 delitos, 3 furtos, a consequência era a pena de morte. E aí, no mínimo, né, alguém de grande influência acabou cometendo o seu 3º furto. E aí foi criado a possibilidade de uma continuidade delitiva, como se um crime, na realidade, se tivesse dividido em 3 práticas, mas na realidade a intenção era única. E aí eles criaram a continuidade delitiva, que a gente ainda vai ver, aí vocês vão poder entender melhor. Então, são institutos criados em benefício do acusado. O concurso material, que é o primeiro que nós vimos, ele acontece quando o autor, né, do delito, ele comete, através de várias condutas, vários crimes. Exemplo, a pessoa sequestra alguém, não é? Mas para sequestrar alguém, ele comete um furto. Ele furta um carro e pega esse carro que ele furtou e lá na frente ele sequestrou uma outra pessoa. Então ele vai responder pelo furto e vai responder pelo sequestro em concurso material. Ou seja, no mesmo processo, ele vai ser julgado pelos 2 crimes, porque vocês estão vendo que um crime ele é totalmente relacionado ao outro. Ele furtou para praticar o sequestro. Então, isso vai se processar nos mesmos autos e, ao final, ele vai ter uma sentença só que na mesma sentença, o juiz vai aplicar a pena dos 2 crimes. Julga e condena ele pelo concurso, pelo crime de furto. Tem um fantasma aparecendo na minha tela. Aí nem aparece a imagem, é só uma sombra. Será que é alguém querendo se comunicar comigo? Dá para ver aqui também. Não é? Quem é, hein? Se identifica aí, por favor. Tá passando a mão no computador. É um homem, parece. Tá dando um sorrisinho, mas vamos lá. Então, nesse caso, o juiz vai, por exemplo, digamos que julgou pelo furto e ele pegou 3 anos pelo furto. Julgou pelo sequestro, na mesma sentença isso, né? E aplicou 6 anos pelo sequestro. Aí ele vai somar os 6 anos do sequestro com os 3 anos do furto, vai dar um total de 9 anos. Soma as penas e estabelece o regime, tá? Então, no concurso material, eu tenho mais de um crime, só que eles vão ser processados no mesmo processo, nos mesmos autos, ok? E aí, no caso, não há o que se falar, não há o que se ter dúvida. São várias condutas e vários crimes. A pessoa vai ser julgada por tudo que ela fez e, ao final, o juiz vai somar essas penas. Quando ele termina de somar, é que ele vai estabelecer o regime, com base no resultado dessa soma, ok? Se for uma pena de reclusão e outra de detenção, o juiz vai colocar tantos anos de reclusão e tantos anos de detenção. Ele não vai fazer o somatório, ele vai botar as 2 juntas, mas de modo que acabe separando reclusão e detenção. Alguns doutrinadores até criticam isso, porque na prática não há muita diferença no modo de cumprimento dessa pena, ok? Na sequência, isso a gente já viu na aula passada, nós estamos só fazendo aqui um resumo, não é? Na aula passada, a gente também praticamente concluiu, né, mas a gente vai repetir, o concurso formal de crimes. O concurso formal de crimes, ele é bem diferente do concurso material. Do jeito que no concurso material eu tenho mais de uma conduta, eu tenho várias condutas e vários crimes,
No concurso formal, eu tenho uma só conduta. Com uma só conduta, eu cometi vários crimes. Gente, o concurso formal, ele se subdivide em concurso formal próprio ou perfeito e concurso formal impróprio ou imperfeito. O concurso formal próprio, vocês vão ver acontecer nos crimes culposos ou nos crimes préter-dolosos. Aquele em que você tem um dolo no início e uma culpa na consequência. Tipo, por exemplo, eu quero atirar em Tiago e eu não vi que Tayane estava passando próximo a Tiago. No que eu atiro em Tiago, sem querer, culposamente, o tiro acabou atingindo também Tayane. Esse conteúdo a gente já estudou, não é? É o aberratius ictus, né? Com unidade complexa. Ou seja, eu tenho o dolo de atingir uma pessoa, mas sem querer, né, por culpa, eu acabo atingindo outra pessoa. Então, quando eu tiver crimes culposos ou crimes préter-dolosos, revisem lá no nosso material, eu terei a aplicação do concurso formal próprio. Professora Cris, qual é a consequência do concurso formal próprio? Como eu disse a vocês, o legislador criou o concurso formal como forma de beneficiar o réu. Por quê? Porque ele levou em consideração o critério subjetivo, o porquê daquela conduta. Para a gente entender ainda de forma mais simples, digamos que, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Aline viesse dirigindo o automóvel dela e, por imprudência, ela acabou atropelando duas pessoas e ambas tiveram lesões corporais de natureza grave. No caso, como foi uma lesão culposa no trânsito, não é? Ou seja, com uma só ação, porque a ação dela foi um só, vir no carro. Com uma só ação, ela atingiu duas pessoas. Então, ela deve ser condenada pelo resultado desse crime, né? Que acabou atingindo duas. Mas o que é que acontece? Ela não teve a intenção de atingir as duas. Então, se eu pegar e somar as duas lesões corporais dela, sendo natureza grave, vai dar uma pena muito alta para um crime culposo. Então, como é que é feita a aplicação da pena? O juiz vai pegar a aplicação da pena, como são dois crimes idênticos, que a gente chama concurso formal próprio homogêneo, ou seja, são duas consequências idênticas, dois crimes idênticos. Ele vai pegar a pena da lesão corporal grave e vai aumentar em 1/6. Por quê? Porque teve mais de uma vítima. Esse nosso conteúdo, pessoal, ele vem complementar o nosso conteúdo de aplicação da pena, porque o concurso formal é uma causa de aumento de pena, assim como o crime continuado. Então, o que é que eu preciso entender de forma bem clara? Se eu tiver um crime culposo ou um crime préter-doloso, ou seja, em que eu tenha dolo e culpa, se o resultado for crimes idênticos, se matou 5, eu vou pegar a pena da morte de um deles. Por exemplo, digamos que essa pena desse 4 anos. Em vez de eu fazer 4 vezes 5, 20, eu vou fazer 4 vezes 1, 2, 3, 4, acho que dá 1/4. Ou é 1/4 ou é 1/5. Tem lá no nosso material. Quanto mais crimes, maior será o aumento. É assim, não é injusto, porque a gente está diante de um crime culposo. Então, por exemplo, se eu atropelo uma pessoa e essa morte foi um crime culposo, eu pegaria 25 anos por um homicídio culposo. Não, doloso, tá? O concurso formal próprio, ele não vai acontecer no doloso, só vai acontecer no culposo ou no préter-doloso, tá? Então, é dessa forma. Agora, então voltando, se são 5 mortes, não há dúvida, eu vou pegar a pena de uma e vou aumentar pelas outras 4. Agora, se eu tiver uma morte, tá? E 4 lesões, aí eu vou pegar a pena do mais grave. Qual é o mais grave? É a pena do homicídio ou a pena da lesão? É a pena do homicídio, né? Então, eu vou pegar a pena do homicídio
e vou aumentar em mais o equivalente às 4 vítimas. Até tem aí, se vocês tivessem aí fácil para mim, na tabelinha, se vocês encontrassem aí, seria mais rápido para mim. Eu acho que 4 vítimas é um quarto, mas eu não sei decorado completamente. Veja aí alguém nas anotações. É um quarto. É um quarto mesmo, né? Isso. Aqui tem, ó. É um sexto para 2, um quinto para 3, um quarto para 4 e um terço para 5 e metade para 6, né? E 2 terços para 7 ou mais. Ou seja, entenderam? Repetindo, tá? Para vocês entenderem. Um carro veio e bateu em 5 pessoas. Vou dar os 2 exemplos. Uma só morreu. Então, eu tenho uma morte e 4 lesões. Como é um concurso formal próprio, ou seja, um crime culposo, eu vou, em vez de somar essas penas, eu vou pegar a pena do mais grave, que é o homicídio culposo, e vou aumentar em 1/4, equivalente às outras vítimas. Porque o crime do homicídio é mais grave do que as lesões. Ah, se forem todas lesões, então não tem dúvida, gente. Pega a pena da lesão e aumenta em relação às demais vítimas. Qual seja, se é a forma de punir menos severamente no caso em que eu tenho um crime que não foi cometido por dolo, não é? Ou aconteceu por culpa, ou eu tive o dolo de atingir apenas uma, mas por culpa eu atingi 2. Então eu vou ser condenada pelo dolo com um aumento de pena para o culposo, tá? Dúvidas? Vocês querem que eu ligue o chat? Porque às vezes eu ligo aqui e toma minha imagem. Vou ver se tem alguma colocação. Ligado. Você não seria o primeiro, mas eu entrei comigo. Pensei que é doloso. Não, ok. Então a gente fez. Agora vamos falar do concurso formal impróprio. Entender o próprio, né? O próprio são para os crimes culposos ou préter-dolosos. O concurso formal impróprio é o inverso. Aqui a pessoa agiu com dolo. A pessoa tinha a intenção de praticar o que ela praticou. Só que ela quis, como diz a história, economizar a munição. Ela quis, com uma ação só, fazer tudo que ela queria. Rogério Grech traz um exemplo muito doloroso, mas é um exemplo real. Ele traz o exemplo dos nazistas, né? Em que ele colocava as pessoas em fila, tipo assim, 3, 4 pessoas, e eles atiravam com uma arma de alta pressão para que um tiro só matasse todos os 3. Ou seja, é uma só ação, mas matava 3 pessoas. Nesse caso, gente, é totalmente diferente. Eu tive só uma ação, mas a minha intenção foi matar 3. Então não há sentido, não é justo que eu pegue só a pena de 1 por causa de aumento. Eu tenho que pagar pelas 3 mortes, porque eu quis as 3 mortes. Então, no concurso formal impróprio, é também uma só ação. Ela só diferencia do próprio, porque aqui ele tinha o chamado desígnios autônomos, ou seja, ele queria as 3 mortes. Então, ele vai, embora seja com uma só ação, ele vai ser condenado pela pena de João, de Maria e de Antônia, e vai somar essas penas. É simples, é só vocês verem o que é justo, tá? Se a pessoa tem intenção de matar 5 pessoas e ela joga uma bomba e mata todos os 5, ela, por exemplo, ela coloca, vamos dar aqui um exemplo, ela coloca uma bomba porque ela quer matar as 5 pessoas, o carro explodiu, matou todo mundo. Concurso formal impróprio, vai somar as penas dos homicídios das 5 vítimas. Ah, mas ela tinha a intenção de matar só Tiago. Mas ela sabia que as 4 pessoas estavam no carro com ele. Então, no mínimo, aí eu tenho o quê? Um dolo eventual. E dolo eventual é dolo, ou seja, vai pagar pelas 5 mortes. Só o concurso formal e continuado... Isso, perfeito, Tayane. Só o concurso formal e o crime continuado serão usados como causa de aumento. O concurso formal impróprio e o material, as penas são somadas. Perfeito. O que é que vocês têm que aprender do concurso formal? Identificar quando ele é próprio, quando ele é impróprio.
e saber as consequências do próprio, né? Porque o impróprio eu vou somar as penas, tá? Vou só voltar aqui para o materialzinho da gente para revisar um pouquinho e esclarecer alguma coisa que tenha ficado independente da outra aula, tá bem? Então, aqui a gente tem o concurso material, que a gente já viu, né? Está lá no 69. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá, sim, aquela questão de quando for compatível, né, ele pode cumprir as duas penas concomitantes. Quais são os requisitos? Pluralidade de conduta, pluralidade de crimes. O homogêneo é quando eu tiver crimes da mesma espécie e o heterogêneo quando eu tiver crimes diferentes. Homogêneo, por exemplo, 5 homicídios. Heterogêneo, 1 homicídio e 1 estupro. São crimes de espécies diferentes. Aqui é só o exemplo, que vocês já viram. A questão da prescrição, essas penas, elas prescrevem isoladamente, tá? Prescrição é um conteúdo que a gente ainda vai estudar mais adiante, mas quando o juiz vai fazer o cálculo da prescrição, ele faz o cálculo sem a causa de aumento. E se for concurso material, ele faz a prescrição sem somar as penas. Não gera reincidência. Tayane, você está aí? Tayane? Tayane? Oi, professora. Você pode ficar me dando um retorno hoje na aula? Posso. Pronto, é porque como quando eu vou para o material, eu fico sem saber se caiu, se não caiu. Vem, enquanto eu vou falar, você me responde, tá bem? E se forem surgindo dúvidas, vocês vão perguntando. Então, a questão da prescrição, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim, só para explicar rapidinho a prescrição, embora vocês ainda não tenham visto prescrição, mas veja só. Às vezes acontece, do mesmo processo, a pessoa responder por um crime de lesão corporal leve e um homicídio, por exemplo. O crime de lesão corporal leve, a pena é muito baixa. E os crimes, eles prescrevem isoladamente. O que é prescrição? É a perda do direito de julgar, não é, de condenar ou de executar essa pena. Os crimes, eles têm prazo para serem concluídos, serem julgados. Então, a prescrição, por exemplo, do homicídio, são 20 anos. Ao passo que a prescrição da lesão são 3. Então, há uma grande chance de, durante o processo, prescrever a lesão culposa e não prescrever o homicídio. Então, a gente, professora Efigênia, deixa eu ir aqui para o chat, que aí não deu para ver. Professora, no caso desse exemplo que você deu na sua aula, se for 6 homicídios, pega a pena de homicídio e aumenta, porque fiquei na dúvida em como. Se ele já está pagando por 1, né? Aí você vai aumentar em relação aos outros 5. Não são 6, ele aplica a pena de 1, não é? E aumenta em relação aos 5. Se for culposo, né, Cris? Se for doloso, vai somar, né? Isso, exatamente. Aí, que Luzia, professora, no caso desse exemplo que você deu na aula passada, se fosse pegar a pena do homicídio, se é a mesma pergunta, né? Tá, gente? Você pega a pena de 1. Ok. Então, voltando aqui, o que a gente estava falando, da prescrição. Então, às vezes, acontece que um crime prescreva no processo e o outro não prescreva. Por quê? Porque os crimes são prescritos isoladamente, ou seja, o juiz vai levar em consideração a pena dos crimes isoladamente. Mas quando a gente for estudar a prescrição, vocês vão entender melhor, tá? Não gera reincidência, obviamente, porque isso é dentro do mesmo processo, não é? Crimes apenados com reclusão e detenção também a gente já viu. Eu volto já para essa pergunta aí, que não deu para ler, não. Deixa eu voltar lá para aqui é o concurso material, né? Por exemplo, roubo e estupro, a gente já viu. Então, o concurso formal, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena, a mais grave das penas cabível, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentadas em qualquer caso de 1/6 até metade. Até aí, eu tenho o chamado concurso formal próprio.
Na sequência, as penas se aplicam, se entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. A partir daqui, onde diz as penas aplicam-se, eu tenho concurso formal e impróprio. Quais são os requisitos? Unidade de condutas, ou seja, uma só ação, mas eu tenho resultados diversos, ou seja, vários crimes. Homogêneo e heterogêneo, quando são crimes da mesma espécie, e heterogêneo, quando são crimes de espécies diferentes. Aqui também a gente já falou, não é? O concurso formal perfeito e o concurso formal imperfeito. No caso do formal perfeito, é importante vocês terem sempre em mente. Ele vai trabalhar com um sistema de exasperação, ou seja, com aquelas causas de aumento. Concurso formal próprio, imperfeito. Bom, aqui nos sistemas, deixa eu voltar aqui para aquela pergunta, para poder não ir para frente. Vou ver qual foi a pergunta. Mais dolo, mais culpa vai somar o mais grave, né? Sim. Se eu tenho, por exemplo, eu quis matar, eu matei e lesionei. Eu vou pegar a pena do crime que eu queria, que era um homicídio, e vou aumentar, no caso, em 1/6 em relação a outra vítima. Então, vamos dizer, se no doloso eu tivesse pego 12 anos, quando eu colocasse 1/6, pelo homicídio culposo, eu ia pegar 2 anos. Aí ia ficar o quê? 14 anos. Ok? Bom, aqui é o seguinte. Eu vou voltar aqui para vocês. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas quando eu vou falar uma coisa difícil, eu acho que é melhor vocês olharem para mim, não é não? A gente fica assim, marquinha meio no olho, melhor para entender. Esses sistemas, gente, que a gente chama de sistema de cumulação, cumulativo ou de exasperação, é o seguinte: no concurso material, eu tenho o chamado cúmulo material, ou seja, eu somo as penas. No concurso formal perfeito, eu tenho a exasperação, ou seja, eu trabalho com causas de aumento de pena. No caso do crime continuado, que a gente vai ver, eu também trabalho com exasperação, chamado exasperação, ou seja, a causa de aumento. No concurso formal impróprio, eu também trabalho com o cúmulo material, ou seja, eu vou somar as penas. Professora, mas teve uma exceção por aí que eu vi na aula passada, não teve? Teve. Quando a pessoa está diante de um crime culposo, a finalidade do concurso formal é beneficiar o agente. Então, lembra, quando a gente tiver um concurso formal de crimes, um concurso próprio, eu tenho que fazer 2 continhas por precaução. Eu tenho que aplicar o cúmulo material e eu tenho que trabalhar a exasperação para ver qual delas a pena fica menor. Até a gente deu esse exemplo que a doutrina sempre traz. Eu tenho um homicídio e uma lesão culposa. Se eu aplicar isoladamente a lesão culposa e somar com o homicídio doloso, dá menos do que eu exasperar 1/6 em cima da pena do mais grave. Tá? Então, o nome disso é cúmulo material benéfico. Ou seja, mesmo que eu esteja num concurso formal próprio, nesse caso eu não vou aplicar a exasperação, eu vou somar as penas, porque sai menos grave para o cliente, para o acusado. Ok? Só precisam ter isso em mente, não é? Entender que mesmo sendo um concurso formal próprio, às vezes eu vou trabalhar com soma, em vez de exasperação, porque a gente não vai trabalhar na prova de vocês, para vocês fazerem aplicação de pena com concurso formal, não, porque vocês já fizeram essa prova de aplicação de pena, né? Então fica menos complicado, tá bem? Cris. Oi. Teria como repetir essa parte? Teria, com certeza. Deixa eu voltar aqui. Voltou para mim? É aquela parte que você está falando do crime culposo do próprio, que tem que aplicar de 2 contas para saber. Tá. Beleza. Veja só. A gente começa bem básico. Qual é a finalidade do concurso formal próprio? Aplicar uma pena menor para o réu, não é verdade? Ou seja, tem 2 crimes, uma morte e uma lesão culposa.
Aí, o que o legislador quer no concurso formal próprio, já que ele não teve a intenção, foi culposo, ele quer que o resultado dessa contabilidade aqui na sentença saia o melhor possível para o réu. Então, vamos dar aqui 2 exemplos, bem simples. Anote aí no seu caderno para você entender melhor. Se você julgou esse crime doloso, aliás, culposo, a uma pena de 6 anos, coloquei. Homicídio culposo, 6 anos, coloquei. Aí eu tenho um homicídio culposo e eu tenho uma lesão leve. Observe, eu tenho uma lesão leve. Qual é a regra da exasperação? É pegar a pena mais grave e aumentar de 1/6, né? Já que só é mais um crime. Se eu botar 1/6, desliga o microfone, por favor. Se eu aplicar 1/6 em cima de 6 anos, o crime culposo vai sair para 1 ano. Ou seja, eu vou ter 6 anos pelo homicídio culposo e 1 ano pela lesão culposa. Por quê? Porque ela vai ser em cima de 1/6 do homicídio. Aí você vai lá para o tipo penal do 129. A pena mínima do 129. Olha aí, ou é 2 meses, ou são 2 meses, ou são 3 meses. Quem pode olhar aí, rapidez para mim. 129. Aí tem depois, abaixo dela, tem a culposa, a lesão culposa. Deixa eu ver se eu tenho um código penal minimizado aqui. Tem ou não. Mas para a gente não perder tempo... Detenção de 3 meses a 1 ano. Pronto, 3 meses, perfeito. Então aqui, se eu fizer a soma dessas condenações, eu vou ter 6 meses do homicídio e 3 meses da lesão. Ou seja, a pena dele vai dar 6 anos e 3 meses. Mas se eu fizer a exasperação, vai dar 7 anos. Entendeu? Quando é, professora, pelo amor de Deus, quando é que isso vai acontecer? Quando você tiver um crime grave e o outro levíssimo, um crime bem simplesinho, aí geralmente é melhor fazer a soma do que a exasperação. Mas se eu tenho, por exemplo, um homicídio e uma lesão gravíssima, com certeza vai ser melhor a exasperação. Se eu tenho um homicídio e um estupro, não vai dar como fazer na mesma conduta, né? Que aí seria estupro seguido de morte, entendeu? Mas quando eu tiver 2 crimes graves, exasperação. Quando eu tiver um crime grave e outro bem levezinho, o precaução faz a continha para ver se sai mais benéfico somar as penas do que exasperar. Deu para entender, Figênia? Deu, professora. Beleza. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa lousa aqui. Sim, então esses 2 institutos, né? O cúmulo material, que vai ser a soma das penas, ele vai ser aplicado nos casos de crimes de concurso material e crime formal impróprio, certo? E o da exasperação, ele vai aplicar para mim no caso de crime continuado e concurso formal próprio. Aqui, ó, são aquelas causas de aumento, é uma orientação dos tribunais, certo? Aqui a gente já falou. Pronto, aqui é aquele que é o concurso material benéfico. Tem até esse exemplo que eu dei aqui mesmo, nem lembrava. Certo? Aqui é outro slide só mostrando a mesma coisa. E aqui também. Aqui é um resumão, tá? Deixa-me ver, com o material, a conduta dolosa e o agente tem desígnios autônomos. Aqui também eu fiz 3 ou foram 4 telas só de resumo para ver o que é mais didático para vocês entenderem. Pronto, e agora a gente vai partir para o crime continuado. Ok? O crime continuado, ele também é uma causa de aumento. E, com certeza, o crime continuado é o mais polêmico de todos os institutos, porque ele é que acaba, muitas vezes, gerando um pouco mais de injustiça, digamos assim, em alguns casos. O que é que diz o artigo 71? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, aí você já pensa, opa, peraí, professor, mais de uma ação ou omissão já está muito parecido com o concurso material. Tá assim. Pratica 2 ou mais crimes, aí vem da mesma espécie, aí o que vem diferenciar aqui do concurso material, da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem as subsequentes ser havidas como continuação da primeira. Aplica-se a pena de um só dos crimes, a aplicação é igual a do concurso formal próprio. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6, aí no crime continuado é até 2/3, o outro era até metade, né? Até metade, né? Porque vai até 2/3. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para vocês olharem para mim. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, veja só. Vamos ver com calma a questão do concurso da continuidade delitiva. Na continuidade delitiva, ora ela aparece com concurso material no começo e no fim ela é idêntica ao concurso formal. Qual é a diferença do crime continuado para o concurso material? Porque eu também tenho 2 ou mais ações e a prática de 2 ou mais crimes. A diferença é que o concurso material você está praticando ali dentro de um mesmo contexto. O crime continuado, ele permite um espaçamento de tempo e lugar. Ele permite, por exemplo, que no Código Penal ele nem vai dizer quantidade de dias pode passar de um crime para o outro e nem a distância de um crime por outro. Mas a doutrina, ela tem orientações no seguinte: não pode passar de 30 dias, eu vou já dar um exemplo para vocês vão entender melhor. Não pode passar de 30 dias e a distância não pode ser grande, tem que ser com marcas, no mínimo com marcas contíguas, ou seja, com marcas que tenham divisa com a outra, bem próximas. No Código Penal brasileiro, a gente adota a teoria objetivo-subjetiva, ou seja, eu tenho que ter todos esses requisitos, eu tenho que ter os requisitos de tempo, lugar e forma de execução. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. A gente tem um rapaz aqui, tem vários, mas eu vou dar exemplo dele. Ele é bastante conhecido aqui em Cajazeiras pela prática de diversos furtos. Ele é um ladrão costumais, eu vou dizer até assim. E aí o que aconteceu? Ele tinha passado um período fora da comarca e voltou, né? Passou um tempo preso, retornou. E aí ele cometeu 3 furtos. 3 furtos com diferença de 1 semana cada um deles e sempre da mesma forma. Ele aproveita da distração da pessoa, ele entrou na casa e roubou um aparelho telefônico. Entrou na outra casa, aí furtou, em todos ele furtou um dinheiro. E na outra ele pegou outro aparelho telefônico. A doutrina, eu tenho hora que eu não sou muito a favor desse crime continuado, mas o que é que acontece? Entende, muitas vezes, se eu tenho uma diferença pequena entre o lugar e o tempo, ele pode entender, pode deixar caracterizado que ele está aqui fazendo como se fosse assim: eu preciso furtar R$1.000, não hipótese, eu preciso furtar R$1.000, então eu vou furtar uma pessoa hoje, eu vou furtar outra amanhã, eu vou furtar outra depois de amanhã, até eu completar esses R$1.000. E aí eles caracterizariam isso como se um crime fosse a continuidade do outro. E aí isso é que eles chamam de continuidade delitiva. No caso desse rapaz que eu estou dizendo, o promotor pediu para juntar os 4 processos dele, ou são 3, não me lembro, são 4. Os 4 processos dele, botou um em cima do outro, ficou todo apenso e vai caracterizar provavelmente uma continuidade delitiva. Ou seja, ele vai pegar a pena de um furto e vai aumentar aí em relação aos demais furtos. Não vai ser somado. Agora, se, por exemplo, ele tivesse passado mais de 30 dias de um para o outro, ele tivesse praticado de formas totalmente diferentes a forma de execução, se ele tivesse, por exemplo, sido em uma em Cajazeiras e outra em São João do Rio do Peixe, que já dá mais, ou São José de Piranhas, talvez mais distante, aí não caracterizaria a continuidade delitiva. Mas a forma de aplicação é a mesma do concurso formal. Eu pego a pena da mais grave e aumento de acordo com a quantidade de crimes. Se forem crimes idênticos, eu pego a mesma pena, né, para todos os crimes e aplico a causa de aumento. E eu estudando para essa aula, só me lembrava de você, viu, Tiago? O que você está achando aí dessa continuidade delitiva?
Eu lembrei logo, eu liguei, ele vai ficar com ódio quando ele escutar essa continuidade delitiva. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui com o material. Eu fiquei até rouco, viu? É porque eu dei aula sábado, a manhã toda na pós-graduação, aí a coisa já está gasto. Então, o crime continuado ele vai estar no 71. O que é que eu preciso diferenciar do concurso material? É porque eu tenho crimes que foram praticados com tempo e espaço diferentes, né? Mas a forma de aplicação vai ser a mesma, só que em vez de eu aumentar de 1/6 a metade, aqui vai ser de 1/6 a 2/3. Então, quais são os requisitos? Crimes têm que ser da mesma espécie, tem que ter as mesmas condições de tempo e lugar e a forma como ele pratica, e os subsequentes são continuidade do outro, ou seja, é como se ele estivesse continuando até ele conseguir o que ele quer. Aí eu vou ter... Oi. Olha o chat, por favor. Bom. Tem gente fazendo perguntas. Maravilha. Olha já, viu? Só ler só isso aqui, tá bem? Eu vou aumentar de 1/6 até 2/3 e o parágrafo único vai ser quando eu vou aplicar no triplo, quando no caso for crimes violentos. Deixa eu ir lá para o chat. Muito bem, garoto. Professora, mesmo sendo vítima diferente da coisa. Professora, mesmo sendo vítimas diferentes, caracteriza crime continuado? Sim, são vítimas diferentes mesmo, tá? Quando, por exemplo, se ele chegar na calçada e ele furtar as 5 pessoas que estiveram ali no mesmo momento, é um concurso formal próprio. Mas se ele for, por exemplo, vir aqui na minha rua, furtar alguém aqui da minha rua, aí ele seguiu aqui na rua Erenice Ferreira, furtou mais 2, aí arrodeou, foi lá pela 4 de outubro e furtou mais 2, aí vai implicar uma continuidade delitiva. Exatamente em vítimas diferentes. Deixa eu ver o que foi mais aqui. Mais dólar, desculpa, acabei passando demais. Muito bem, acho que sim. Professora, mesmo sendo continuidade delitiva, amiga. Isso, independentemente do crime, será agravado sempre em 1/6. No caso, vai pegar aquela mesma regra. Se for tudo furto, vai pegar um furto e aumentar de acordo com a quantidade. Quanto mais vítimas, mais aumenta. Vai ter aquele mesmo raciocínio do concurso formal próprio. E se for, por exemplo, um roubo e um furto, aí eu vou aplicar crime de um roubo em continuidade delitiva com um furto. Mesmo que seja homicídio. Pois é, Gabi. Gabriela, minha filha, deixa eu compartilhar com você essa minha inquietude. Durante um bom tempo, tramitou uma súmula, né? Tinha uma súmula que estava em atividade, que eu não me recordo agora o número, que ela proibia a aplicação da continuidade delitiva em caso de homicídios, mas já derrubaram. Até no homicídio pode caracterizar uma continuidade delitiva. Inclusive, eu peguei uma guia hoje, aqui na primeira vara, em que o juiz tinha condenado a pessoa a 24 anos de reclusão, mas em grau de recurso, o tribunal reconheceu a continuidade delitiva e a pena ficou em 14 anos. Mas o tempo tem que ser curto, né? No máximo 30 dias. É o que a doutrina entende, eu acho muito tempo. No máximo 30 dias. Até 30 dias, exato. Que coisa, professor, isso é muito injusto. Às vezes sim. Sabe quando é que... Então, após 30 dias, não é continuado? Não, não é. Pois é, Gabi, dá vontade de chorar. Sabe quando é que esse tipo de comportamento, gente, ele é justo? Eu vou explicar para vocês. Essa é a única das poucas vezes que eu... Oi? No caso dos famosos serial killers, né, principalmente do Brasil, por exemplo, maníaco do parto, se eles cometerem homicídios diversos em menos de 30 dias, continuidade delitiva, então. Pois é. Aí eu digo para vocês o seguinte, gente, isso não é muito simples, sabe por quê? Eu convivo como vocês já sabem, né, com juízes há muito tempo. E até entre eles, às vezes, por exemplo, um entende que não caracterizaria uma continuidade, e outros entendem que sim, porque é muito complexo essa questão. Sabe por quê? Porque não só é o tempo, mas ele diz aí no artigo, é como se desse a entender que um crime fosse a continuação do outro. Então, isso é o mais difícil de você conseguir provar dentro do processo. Eu vou dar um exemplo que eu ia falando para vocês, que é um exemplo bem tranquilo para a continuidade delitiva. Ele coloca assim, por exemplo, a pessoa quer furtar uma quantidade, por exemplo, de 10 mil reais, ele precisa para pagar uma dívida.
E aí ele vai lá do trabalho dele, tirando aos poucos aquela quantia, de tanto em tantos tempos. E aí, em vez de, por exemplo, somar muitos anos de furto, né, vários, tipo 7 furtos, vai dar uma continuidade delitiva. Bem-vindo à justiça brasileira. Pois é, em alguns casos, como esse que a gente está dando exemplo, até que se aplica, né? Porque, de repente, a pessoa cometeu um furto, né? Só que ele acabou cometendo várias condutas até chegar àquele quantitativo. Aí, se você fosse somar, dava o quê? Aí, uns 20 anos de cadeia, aí realmente era muita coisa. Mas em caso de homicídio, em caso de crimes mais graves, Figênia, para melhorar um pouquinho a situação, a gente vai ver o parágrafo único do 71, que ele vai tratar de pelo menos isso, né? De uma forma um pouco mais grave, quando os crimes são cometidos com violência. Mas mesmo assim é permitida a continuidade delitiva no homicídio. Vamos voltar aqui para vocês verem. Oi, Tiago. Tá. É porque, assim, no direito, a gente tem que trabalhar, pelo menos em questão de pena, a gente tem que trabalhar com números, né? Não tem como punir sem ser em quantitativo, né? Numérico, digamos assim. Tem toda aquela parte subjetiva da sentença que a gente já aprendeu juntos, né? Já estudamos. Mas, ao final, eu tenho realmente uma conta matemática, né? Que é a forma, porque eu só tenho, no sistema brasileiro, a pena privativa de liberdade, a restritiva de direito e a multa. E a privativa de liberdade, realmente, ela vem em meses, em anos. Aí realmente acaba aqui sendo uma continha no final. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma questão interessante. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Toda vida que eu explico esse crime continuado, eu vou e não me convenço. Mas vamos lá. Então, tem pluralidade de condutas, né? Também, como do jeito que eu tenho no concurso material. Pluralidade de crimes da mesma espécie, aí isso também tem que estar claro, né? Condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhanças. O STJ, ele considera crimes da mesma espécie aqueles que estão no mesmo diploma legal, seja consumado ou tentado. Tem muita discussão, tá, gente? O que seria crimes da mesma espécie? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês sobre isso. Porque ele fala aí em crimes da mesma espécie. Então, alguns defendem que em crimes da mesma espécie sejam crimes do mesmo diploma legal, tipo assim, do mesmo tipo. Seria furto e furto, seriam crimes da mesma espécie. Já tem outros que defendem que furto e roubo seriam da mesma espécie, porque ambos seriam contra o patrimônio. E aí a doutrina majoritária vem entendendo que crimes da mesma espécie é do mesmo tipo penal, não é? E que sejam, por exemplo, ou todos simples ou todos qualificados. Eu tinha anotado isso aqui em algum livro, mas já não achei mais. Deixa eu voltar para lá. Crime continuado simples ou comum, né? Por exemplo, 3 furtos. Aí aplica-se a pena de um só furto, né? Aumentado de 1/6 a 2/3. O crime continuado qualificado, eu teria, por exemplo, um furto simples consumado e um furto tentado. Aí eu iria aplicar a pena do mais grave, exasperando de 1/6 a 2/3. É aquela mesma questão que a gente já viu. Quando for o mesmo tipo, a gente aplica aquele tipo e aumentado. Quando eu tiver um tipo mais simples e outro mais grave, eu tenho que pegar a pena do mais grave. Aí aqui a gente colocou. Lá vou eu voltar. Vocês acham ruim falar no microfone? Se forem latrocínio, se comprovado que foram para obter uma quantia X e obedecendo os critérios da mesma forma e lugar, é fácil caracterizar o crime continuado? Eu acredito que sim. Ele só não vai... tem até um aqui que eu marquei, ele fala do latrocínio. Deixa eu só achar aqui, viu? Por exemplo, não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio. Agora, se forem vários latrocínios, tipo assim, eu cheguei e matei os donos todos do supermercado para roubar,
por exemplo, mas aí no caso seria um crime, desse exemplo que eu dei, volta atrás, seria um concurso forma material, né? Se ele cometer um latrocínio e for dentro da mesma forma, da mesma espécie, com a mesma finalidade, talvez sim. Emerson perguntou se não era cumulativo, Cris. Aí eu disse, eu acredito que não, porque o próprio tipo penal já enquadra, né? Cumulativo o quê? Porque é roubo civil. Eu falo de ser cumulativo os critérios para caracterizar a sua continuidade. Sim, são cumulativos. Eu tenho que ter todos. Tempo, espaço. Por isso que o direito penal adota a teoria objetivo e subjetivo. Eu tenho que ter todos aqueles requisitos do 71. Eu tenho que ter um tempo máximo de 30 dias. A localização deve ser próxima, a forma de execução deve ser a mesma e deve deixar claro no processo que isso, gente, para mim é o que é o mais complexo. Não é para mim, não, é para todo mundo. Porque lá ele diz assim, tempo, espaço, mesmo modo operando, e quando assim dá a entender que um seja uma continuação da outra. Tipo assim, ele começou um crime, mas não terminou, aí ele vai seguindo até chegar onde ele quer. Estão entendendo o meu raciocínio? Sabe por que eu digo que é complexo? Professor. Oi. Então não pode faltar nenhum dos requisitos? Não. 71 todos, não, eu tenho que ter todos. Aí para mim, o mais complicado, eu vou até voltar aqui para mostrar, ó, o mais complicado é essa parte aqui, ó. Peraí, não é isso aqui não. Espera um momentinho, que eu vou voltar aqui no artigo, tá? Quando ele diz assim, ó, de maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Porque ele diz assim, ó, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, tranquilo, a gente sabe que são vários crimes, pratica 2 ou mais da mesma espécie. O que seria da mesma espécie? Para quem aplicar, por exemplo, tudo furto ou tudo roubo, as mesmas condições, tipo a mesma forma, ele chega sempre da mesma forma, usando o mesmo procedimento. O tempo não dura mais de 30 dias de um assalto para o outro. O lugar também é bem próximo. A maneira como ele exerce é a mesma. Agora, o mais, para mim, complicado é esse. Devendo os subsequentes ser havidos com a continuidade, que essa é a maior dificuldade. Que é você exatamente identificar se um é caracterizado como a continuidade daquele que eu estou querendo, entendeu? Tipo assim, como é que eu tenho que provar que eu cometi 3 assaltos porque eu precisava da quantia de R$10.000? E aí eu saí... Professora, na prática, como é feita essa análise de tempo, lugar, maneira de execução? O tempo e o lugar é tranquilo, né? Porque o juiz, ele vai verificar, porque lá em cada processo vai ter a data do fato, né? Ou seja, ele vai saber, por exemplo... Acabou de falar. Eu vou chegar lá. Ele, por exemplo, esse caso que eu falei, dessa pessoa daqui de Cajazeiras, que é o mais recente que eu tenho. Ele tem, por exemplo, 4 processos. Todos eles, esses furtos que ele cometeu, todos foram menos de 30 dias de um para o outro. Na realidade, foi 1 semana e um pouquinho de cada um. E todos foram aqui em Cajazeiras. Então, eu tenho o tempo dentro daquilo que determina a continuidade delitiva, eu tenho o espaço dentro da continuidade delitiva, que é aqui, não é? A forma como ele faz isso é sempre a mesma, ele se aproveita da distração das pessoas, entra na casa das pessoas e furta. Então, até aí é tudo muito tranquilo. Agora, nessa parte que diz a motivação, como se uma ação fosse a continuidade da outra, que é o mais subjetivo. É por isso que a gente, às vezes, o juiz entende que é uma continuidade delitiva, o tribunal entende que não é. Um juiz entende que é, o outro entende que não é, porque é muito subjetivo. Onde é que o juiz vai encontrar isso? Através dos depoimentos. Depoimento do próprio réu, depoimento das testemunhas, para ele tentar ver se há uma ligação entre a motivação do primeiro crime, do segundo e do terceiro. Entendido? Então, se ficar caracterizado, agora eu tenho que ter todas essas características. Oi. No roubo é fácil, né? Como a senhora falou, eu precisava de quantia tal. Mas e no homicídio, nos homicídios, como é que acha essa ligação? Às vezes até, tipo, não tem aqueles homicídios encomendados, né? Às vezes a pessoa até encomendou para você matar a família daquele outro. Então é como eu fui matando até eu chegar ao meu objetivo, que era matar aquela família, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Pode ser facilmente identificado, professora, também pela maneira de execução, né? Que às vezes tem uma semelhança. A forma, exatamente, como eu disse. Como ele sempre entrava naquela casa, distraindo, a distração dos donos, para poder praticar. Então, assim,
Para gente que eu digo assim para vocês, que por enquanto estão trabalhando isso só no critério teórico, é mais fácil compreender do que a gente aplicar isso na prática, entendeu? Tanto que eu compartilho isso com vocês, e não estou dizendo os nomes, eu já tive uma determinada situação que eu dei um exemplo para 2 magistrados diferentes e eles deram respostas diferentes em relação à continuidade delitiva, porque realmente é muito subjetivo. Então, a maioria, grande parte das mudanças de recurso está relacionada a essa questão, de realmente caracterizar a continuidade delitiva, não caracterizar, é um recurso que, às vezes, modifica muito de um tribunal para o outro. Mas o que é que vocês precisam compreender enquanto alunos? Que a continuidade delitiva, ela é uma causa de aumento, ela vai ser aplicada na terceira fase da sentença, e quais são os requisitos da continuidade delitiva, que são esses que estão contidos no 71, e saber a forma de aplicação. E tem o parágrafo único, que a gente ainda vai tratar aqui, deixa eu ir para ele. Mas é tranquilo, é a mesma coisa, só porque ele pelo menos isso, ele puniu com maior gravidade aqui no parágrafo único. Tá compartilhado o slide, tá, gente? Sim. Aqui não, agora... Pronto, tá. Agora Nos crimes dolosos, tá vendo? Eles colocaram isso aqui no parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade daquele 59, os antecedentes, a conduta e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, aumentar a pena em um só dos crimes, se idênticos ou mais graves, se diversos, até o triplo. Ou seja, quando acontecer a continuidade delitiva nos crimes dolosos, cometidos com violência ou grave ameaça, em vez de aumentar até 2/3, o juiz vai aumentar até em 3 vezes mais, até o triplo. Pelo menos isso, né? Ok? Se o sujeito com uma única explosão mata concomitante e dolosamente os 2 ocupantes de um carro, responde por 2 crimes em concurso formal próprio, única conduta. Aqui foi só umas observações, deixa eu só ler. É aquela questão que a gente falou, né? Você quer matar 5 pessoas e você bota uma bomba no carro. É um concurso formal, não é? Impróprio, porque ele teve a intenção de matar todo mundo. Se o sujeito sucessivamente atira e mata pessoas diversas, várias ações e vítimas, incorre no crime continuado qualificado. Aqui são as principais súmulas. O benefício da suspensão do processo, a suspensão do processo é aquele que a gente já viu, o artigo 89 da Lei 9.099. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essas súmulas separadas e voltar para vocês irem olhando para mim, porque é tão ruim assim, eu acho. Deixa eu só ver se eu acho elas separadas aqui, que aí eu vou lendo e vou falando diretamente olhando para vocês. Ou alguém vai lendo para mim, não sei. Não tenho como decorar todas. Oi, 243. É porque travou aqui para mim, acredito que para a Tayane também, se a senhora puder repetir. De quê? Repetir o que, Emerson? Esse finalzinho de crime continuado aí, pouco antes desses últimos slides. Esse? Ou esse parágrafo único? Porque travou aqui, eu me perdi inteiro aqui. Tá, mas aí lembra qual foi? Não foi o parágrafo único? Foi? Na aplicação da pena, professor. Aí eu preciso saber exatamente a que você está se... Eu acho que é esse finalzinho aí. Eu acho que é esse finalzinho do parágrafo único. Foi porque minha internet caiu, aí eu não vi. Se for o parágrafo único, é o seguinte. Se for o parágrafo único, ele está exatamente complementando o artigo 71, mas ele está dizendo o seguinte, que se o crime for cometido mediante violência contra a pessoa, com vítimas diversas, em vez do juiz fazer aquela causa de aumento, lembra que a causa de aumento era até 2/3 no crime continuado?
Se o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em vez de aumentar em 2/3, o juiz pode triplicar a pena. Pegar a pena de 1 e, em vez de aumentar em 2/3, triplicar aquele resultado. Era isso? Será, Emerson? Acredito que sim, professora. Muito obrigado. Era isso Porque mesmo. Me perdi aqui, mas muito obrigado. Tranquilo. Mas eu lhe acho ligeiro. Então a gente vai para as súmulas, tá bem? Eu vou ler as súmulas devagarzinho, porque eu não tenho como decorar. E aí eu vou lendo aqui devagarzinho e comentando, tá? Qualquer dúvida vocês sinalizam para mim, tá bem? Deixa eu aumentar aqui a tela. Vou ler devagarzinho para vocês entenderem. O benefício da suspensão do processo. A suspensão do processo é aquele em que a pena mínima é até 1 ano e a pessoa não tem nenhum outro processo, a não ser aquele mesmo, que aí teria direito àquela suspensão. É o que é que ele está dizendo nessa súmula? Que o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada seja pelo somatório, ou seja, se ele está respondendo em concurso formal, em concurso material ou crime continuado, se a soma dessas penas passar de 1 ano, ele não tem direito à suspensão, porque a suspensão exige que a pena não passe de 1 ano. Então, se ele cometeu em continuidade delitiva, por exemplo, se a pena mínima passar de 1 ano, o juiz não vai suspender o processo para ele não tem direito. No 723 do STF, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. É um complemento, porque eu tenho tanto a soma do STF como a do STJ, né? Dizendo que, para que eu tenha direito à suspensão condicional do processo, a pena não pode passar de 1 ano, seja com crime continuado, seja com concurso formado, do jeito que for. A súmula 711 diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso aqui eu vou voltar, porque é muito importante. Quando a gente estudou, pessoal, em lei penal no tempo, lá no início de penal 1, né, que a gente estudava, que as leis penais elas sempre retroagirão em benefício, que uma vez chegando uma lei mais grave, ela não retroage em malefício. Aí lá, se vocês pegarem aquele materialzinho de vocês lá atrás, vocês vão ver que tinha 2 exceções. Era no caso de crimes permanentes e de crimes continuados, que se chegasse uma lei mais maléfica, ela era aplicada. Exemplo, até desse mesmo exemplo a vocês. Por exemplo, uma pessoa está sequestrada e a pena de sequestro foi aumentada em 2 anos, botaram uma pena maior. A pessoa foi sequestrada há 1 ano atrás, mas como o sequestro ainda está acontecendo, quando essa lei mais grave entrar em vigor, ainda alcança aquele sequestro. Por quê? Porque o sequestro ainda não cessou, ou seja, ele permanece no tempo. Então, nesse caso, como ele permanece no tempo, ele está em pleno vigor no momento em que chega a nova lei mais grave. Da mesma forma, é a continuidade delitiva. É pelo menos uma coisa justa, né? Se é uma continuidade delitiva, eu ainda estou continuando praticando, mudou a lei, mas não é uma continuidade de um crime para o outro. Então, eu vou pelo menos pegar essa lei mais grave, tá? Então, nesse caso, eu não tenho aqui retroagir em malefício. Não é retroagir em malefício. Porque tanto o crime continuado como o crime permanente, o crime ainda continua em ação. Por isso que a lei mais grave alcança ele. Tranquilo? Deixa eu ver mais. A súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Ou seja, eu vou pegar a pena antes de fazer o aumento de pena, para calcular a prescrição. Ok? Quando a gente estiver vendo prescrição, vocês recordam comigo para a gente comentar isso aqui novamente, tá? Aqui eu tenho um resumo completo, né, daquilo que a gente viu. Pluralidade
de condutas, o concurso material, pluralidade de condutas, né, pluralidade de crimes. Qual é o sistema que eu vou tratar isso? O cúmulo material. E as penas, elas são somadas. No concurso formal próprio, eu tenho uma só conduta com vários crimes. Eu vou trabalhar com o quê? Exasperação. De 1/6 até metade. No concurso formal impróprio, eu também tenho unidade de conduta, pluralidade de crime, mas eu tenho que chamar desígnios autônomos. No caso, eu vou só fazer o quê? Trabalhar com cúmulo material, ou seja, eu vou somar as penas. Ok? Só um resumo. No crime continuado genérico, eu tenho pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie. E aquele elo, né, que liga uma conduta à outra. A exasperação de 1/6 a 2/3. E o crime continuado específico, ou seja, da mesma espécie, não é? Os crimes continuados genéricos, crimes dolosos, né, que é exatamente aquela questão do parágrafo único. Dolosos, vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça, eu vou ter uma exasperação que vai de 1/6 até 3 vezes mais. Isso aqui a gente já viu. E, por fim, multa. Multa no concurso de crime. No concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Eu volto já para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Pessoal, no caso da multa, as multas são sempre somadas, tá? Ou seja, se os crimes todos têm previsão de multa, no final, mesmo sendo concurso formal, material, o juiz ele vai somar quanto é que vai dar todas as multas. E ao final ele estabelece o quantitativo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui importante. Ok. Foi. Acho que foi tudo. Isso. Foi. Isso de crime, ainda, continuado, simples e qualificado, é só leitura mesmo? Simples e qualificado é aquele do parágrafo único. Qualificado é porque eu vou ter um crime cometido mediante violência, grave ameaça contra pessoas distintas. Então, em vez de apenas ser de 1/6 a 2/3, vai ter de 1/6 até o triplo. Porque a gente já tinha visto. O que mais? Não perguntando aí, se eu não souber, eu digo já. Ave, quem é essa santa que está dizendo que esse assunto é ótimo? Quem foi, hein? Cibele, como tu é chique. Gente, tirou uma fotinha nossa, nunca mais vocês postaram nada das nossas lives. Eu não estou muito bonito não, mas serve. Tem que estar na mídia. Quem não está na mídia não aparece. Cibele, tu tá dizendo isso de coração ou tu tá com brincadeira? Não, mas é interessante ter esse assunto. Foi Rodrigo. Mas foi o Rodrigo. Pois então, gente, agora eu vou passar a palavra para Rodrigo. A senhora é muito vaidosa. Tiago, tu tá dizendo isso comigo? Ave Maria, diga isso não, tá bem que eu quero a você. Quem não é? Vamos lá, Rodrigo com a palavra, agora ele vai fazer um resumo. Meu amor, obrigada, você tem tanta falta de vocês. Rodrigo com a palavra para fazer o resumo final da aula, por favor. Sim, gente. Em linhas gerais, eu vou fazer um resumão aqui de tudo que a gente já viu, tá? Em linhas gerais, esse assunto do concurso de crimes, ele é uma... Não é gracinha? No caso aqui, seria uma continuidade do nosso conteúdo de aplicação de pena, ou seja, ele vai fazer parte da aplicação de pena, tá? Então, lembrando, concurso de crimes tem 3 espécies: concurso material, concurso formal e crime continuado. O concurso material é o mais facilzinho, está lá no 69. O concurso formal ele subdivide em... Professor, repete essa questão de retroagir? Tá, repito. O concurso formal ele se divide em formal próprio e impróprio.
e a continuidade delitiva. Essa questão do retroagir é o seguinte, vou repetir. A gente aprende lá em Penal 1, acho que artigo 2º, aquela parte que a gente aprende de lei penal no tempo. A gente aprende que a lei penal, ela só retroage em benefício do agente. Tipo, chegou uma lei melhor, retroage para benefício. Mas se chegar uma lei mais grave, ela não retroage. Lembra? Ela ultraje. Só que tinha 2 exceções que a gente tinha falado lá atrás, que é no caso do crime permanente e o crime continuado. Gente, se o que vigora na lei penal é a teoria da atividade, ou seja, um momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado, se o que prevalece é o momento da ação, o crime permanente, a ação permanece. Então, por exemplo, a pessoa está sequestrada e quando ele sequestrou no dia 10 de janeiro, o sequestro, vamos fazer de conta que tinha uma pena de 5 a 10 anos. Mas a pessoa ainda continua sequestrada, mas a pena agora é de 5 a 12 anos. Essa lei mais grave vai alcançar esse crime. Por quê? Porque o sequestro ainda está em atividade, ou seja, o crime não cessou. Do mesmo jeito é a continuidade delitiva. Ele cometeu um furto semana passada, outro furto na outra semana, mas na outra semana que ele foi cometer o outro furto, houve uma causa de aumento para os crimes de furto. Não é a continuidade, ele não está ainda continuando, então o crime ainda está acontecendo. Então aplica, nem que seja a lei mais grave. Ou seja, se chegar a lei mais rígida, ela vai ser aplicada para os crimes praticados a partir da sua vigência, mas também para os crimes permanentes ou crimes continuados. Deu para entender? A Efigênia fez uma outra pergunta aí também. Agora sim. Maravilha. Por isso que é bom perguntar. A senhora vaidosa, ixi Maria, tô magoada. Cuida, Rodrigo. Professora, repete. Isso de multa, como faz? As multas é porque elas são cumulativas. O juiz vai somar, por exemplo, se o furto deu 10 dias multa, o roubo deu 15 dias multa, no final ele vai somar as multas e vai dizer, deu 25 dias multas para ele pagar. Soma todas, perfeito, isso mesmo. E aí, mais dúvidas? Enquanto vocês pensam aí nas dúvidas de vocês, eu vou compartilhar aqui para a gente só rever esse assunto que a gente já viu, de erro de execução. O artigo 73 diz o seguinte: quando por acidente ou por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do inciso do artigo 20, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia. Esse aqui, o erro na execução, é o aberratio ictus, que a gente viu lá atrás, que até a gente viu aquele desenho que meu menino fez. Atingiu a pessoa e ainda atingiu terceira pessoa que ele não queria. Por que está vendo isso aqui no 73? Porque o 73 está dentro de continuidade delitiva. Só que quando a gente viu o artigo 20, a gente não podia falar em continuidade delitiva porque vocês ainda não tinham visto. Certo? Ou seja, a gente aprendeu lá atrás que quando uma pessoa atirava para atingir uma e atingia também a outra, ele respondia pelos 2 crimes, não é? E de fato, ele responde pelos 2 crimes. Só que a punição vai ser nos moldes da continuidade do concurso formal próprio, né? Ou seja, que está nessa parte dos concursos de crime. Ou seja, aberratio ictus, eu respondo como se eu tivesse atingido pessoa pretendida. Mas, se eu tiver atingido também outra pessoa, eu vou responder como pegar a pena da mais grave, aumentada de 1/6 a metade, concurso formal próprio. Só recordando. Cris, nesse erro da execução, não, lá nos autos fica... É no mesmo processo. É porque ele responde, é tudo junto, tudo no mesmo processo. Vai narrar a conduta dele integral. Dizer, tipo, João pretendendo matar fulano, atingir, levando a morte, por
circunstância alheia à vontade, acabou também atingindo Cícero, entendeu? Aí quando o juiz for julgar, é uma sentença só que lá no final vai aplicar a causa de aumento em relação à pessoa que ele atingiu, mesmo sem querer. Pô, Tiago, acho que pode parar. Essa continuidade delitiva só foi para a gente recordar, né? Mas eu já tinha visto isso aí no passado. Em relação deixa eu ver isso aqui.